Hoje, ao celebrarmos o segundo domingo do Advento, a liturgia da Igreja nos coloca uma das figuras, uma das personagens mais interessantes da história da Igreja, São João o Batista, filho de Isabel, filho de Zacarias, aquele que Deus Nosso Senhor tinha profetizado, lá pelo ano 530, mais ou menos, antes de Cristo, que viria preparar os caminhos do Senhor, que viria aplainar o caminho de Deus. João Batista surge em um momento onde muitas pessoas se apresentavam como Messias e a credibilidade do messianismo estava em baixa, porque eram tantos impostores. E São João Batista vem com uma mensagem dura, com uma mensagem radical de conversão, de mudança de vida, de abertura do coração, de confissão dos pecados, de purificação. Vem com uma radicalidade tão exigente, tão própria daqueles que são de Deus. Essa radicalidade não foi estranhada pelos fariseus, porque dentre as classes todas judaicas, os fariseus eram um dos mais radicais, que buscavam seguir a lei de um modo restrito, observando os pormenores todos, buscando cumprir os 618 mandamentos da lei de Deus, do Antigo Testamento. Mas as outras classes judaicas, o povo pagão, via um rigorismo muito grande na pregação de João, via um rigorismo absurdo. Mas pensem bem, São João Batista era uma seta, era um homem místico, era um homem que causava medo nas pessoas. Por quê? Porque a sua vida era atípica, porque ele não vivia como os outros homens, como os doutores da lei, como os sumos sacerdotes, mas vivia no meio do deserto. Lembremos-nos que neste momento da história, as cidades são todas muradas, e só vivia fora das cidades os leprosos e os raríssimos ascetas, e entre eles João Batista, com o rosto bravo, vestido não de tecido, como era comum ainda é hoje em dia, mas vestido com pele de camelo, se alimentando de gafanhoto e tomando mel silvestre. Aquilo ali era um absurdo. Só que aquele homem que vivia daquele modo foi atraindo a atenção, e as palavras daquele homem foram ganhando autoridade. Por quê? Porque um homem de Deus. Porque o tempo passava e eles viam em João um homem de Deus. E não existe anseio maior naqueles que devem ser conduzidos do que enxergar um homem de Deus a conduzi-los. E João começa a juntar pessoas, a agariar pessoas ao seu redor, que buscavam viver como ele, com rigorismo, rompendo totalmente com o pecado, não dialogando com o pecado. Só que o povo quer saber quem é esse João, quem é esse homem
Esse João é aquele que nasceu de um ventre estéril, daquela anciã que nós íamos chorando, porque era vista como uma amaldiçoada, daquela anciã que não podia ter filhos. Esse menino, esse homem, João, é filho de Zacarias, aquele sumo sacerdote que, quando chegou o ano que ele deveria oferecer o sacrifício no templo, emudeceu, se esforçava para falar e não conseguia. E quando querem colocar o seu nome, o seu pai escreve numa tabuinha e diz: o seu nome será João. E todo mundo: ah, meu Deus, na sua família não tem ninguém com esse nome. Mas Zacarias sabia que aquele menino, nascendo de um modo extraordinário, porque para Deus nada é impossível, o anjo dizia à bem-aventurada virgem a respeito de João. Seu pai sabia que aquele menino era por demais inaudito. Seu pai sabia que a vida daquele menino era uma vida extraordinária. Por isso o nome João, que quer dizer Deus dá a graça. Quem é a graça? Jesus. Jesus é a graça. Antigamente, eu não sei se vocês sabem, também não me custa dar um dado histórico, a padroeira da cidade de Monte Azul não era Nossa Senhora das Graças, aquela imagem que está ali perto do confessionário, não. Era Nossa Senhora da Graça, que segura o menino Jesus nos braços. Se não me falha a memória, na década de 80, se muda o patrocínio de Monte Azul, mas é Nossa Senhora da Graça. O nome de João é Deus dá a graça. Quem é a graça? Jesus. E aquele menino ali se transforma em um homem e prega uma radicalidade evangélica, e prega um batismo de conversão, e prega uma confissão de pecados, não sacramental, mas um arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Venha a ser aqui introduzido no rol daqueles que esperam a Deus, no rol dos anauins, no rol daqueles que estão preparados para a vinda do Messias. E João prega. Só que João, ele vê surgir Jesus, que vai iluminando, que vai agora ganhando corpo. E quando João percebe que a hora dele chegou, João aponta: olha o Cordeiro de Deus, é ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vocês devem seguir a ele. Eu estava preparando, vão atrás dele. Só que esse mandato de João é um mandato que vai causar um estranhamento muito grande. Esse apontamento de João vai causar uma estranheza, sabe por quê? Porque o povo estava esperando um Deus forte, um Deus também rigorista, porque essa era a concepção de Deus no Antigo Testamento, um Deus que castigava, um Deus irado, um Deus colérico, um Deus que causava medo. E por incrível que pareça, o novo Elias, João, aponta para um Deus ternura, que nasce também de um modo inaudito, extraordinário, de um seio virgem, que não deitou com homem algum, e um Deus que vem com uma mensagem amorosa. Mas
Aquilo causou uma estranheza muito grande, chegando ao ponto de pensarem assim: ou João Batista não é o novo Elias, ou esse Jesus não é o Messias. Porque na cabeça deles existia ali uma disparidade muito grande entre o discurso rigorista de João, um discurso violento, um radical, e o discurso de ternura de Jesus, que acolhia todos. Só que eles não entendiam uma coisa que é fundamental e nós temos que entender, que é o núcleo da pregação de hoje. O discurso de João e o discurso de Jesus é o mesmo. A única diferença está na forma de colocar a boa nova, na forma de anunciar. É o mesmo discurso. Não existe disparidade entre um e o outro. A radicalidade que João pregava é a mesma radicalidade que Jesus pregou. Só que enquanto João era duro, Jesus pregava uma radicalidade de adesão, uma radicalidade amorosa. Como, por exemplo, Jesus nunca aceitou o pecado, como João também nunca aceitou o pecado. Só que João rechaçava o pecador ali, que não queria se converter. E nosso Senhor Jesus Cristo rechaça não o pecador, mas rechaça o pecado, ou seja, Deus ama o pecador e odeia o pecado. É como uma mãe de família. Deixe-me dar um exemplo trivial, mas que vai servir aqui para vocês entenderem. É como uma mãe e um pai que descobrem que o filho está ali usando uma droga ilícita, e está viciado em uma droga ilícita. O pai e a mãe não podem jogar o filho no lixo, de jeito nenhum. Continuam amando o filho, zelando do filho, mas não aceita nunca o erro e o vício do filho. É muito similar esse amor dos pais por um filho que está levando uma vida errante, do amor de Deus para com o homem. Aceita o pecador, mas rechaça o pecado. O pai aceita o filho e rechaça o vício. Então vejam, meus irmãos, é interessante a gente compreender que, aqui é interessante, o Evangelho continua sendo radical. Não existe meio termo no seguimento a Jesus Cristo. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Só que muitas vezes nós vemos as pessoas vivendo uma fé de faz de contas. Uma fé muitas vezes sem sentido. Numa forma mais forte de dizer, uma fé hipócrita, onde eu quero seguir a Jesus naquilo que eu acho interessante, naquilo que me apetece. Eu quero seguir nosso Senhor naquilo que eu acho que é certo. Só que o interessante aqui, somos nós batizados compreendermos que nós não somos o norte da nossa história. Não é a minha consciência, aquilo que eu acho certo ou errado, que é certo ou errado. A minha bússola, a dar o norte da minha vida, é o Evangelho, muito bem dissecado na doutrina da igreja, muito bem dissecado na fé católica.
onde nós somos chamados também a vivermos a radicalidade. De um modo errôneo, eu já encontrei pessoas, e até católicos também, pensarem que a fé católica é uma fé laxa, onde se pode fazer tudo. E quem quer viver a fé na radicalidade tem que ser protestante. E está totalmente errada essa premissa, por uma razão. Porque a fé católica, muitas vezes, nós temos até a impressão de que ela é inacessível. Por quê? Porque viver a fé católica unicamente com as forças humanas, minha gente, é impossível. É impossível querer seguir a Jesus Cristo unicamente com a nossa força de vontade. Nós não conseguimos. A mudança de vida, a radicalidade que o Evangelho exige de mim como sacerdote, de vocês como fiéis, é uma radicalidade sobrenatural, que nós precisamos tanto rezar, que nós precisamos tanto implorar a Deus, que nós precisamos tanto pedir ao Senhor, o bom Deus, a conversão, a mudança de vida, essa adesão àquilo que ainda não estamos convencidos, a adesão à doutrina nos aspectos que ainda não temos a capacidade de viver. Mas, padre, por que é tão difícil viver a doutrina católica de um modo total? Porque simplesmente o exemplo que nós temos a ser seguido, o homem harmonioso que é o exemplo total para nós, é Deus encarnado, ou seja, é a harmonia divina personificada, que nunca teve um coração dividido, que nunca passou em 1/1000 segundo sequer em sua mente o desejo de abandonar o projeto do Pai, porque sabia, porque tinha consciência de que era Deus. Então, é por isso que muitas vezes a doutrina católica, ela parece ser inacessível, mas não é. Humanamente, a gente sozinho, sim. Mas a gente, com a força de Deus, não. É por isso que Santa Teresa de Ávila, ela diz: eu sozinha sou um nada. Eu com Deus sou uma potência. E por que isso, padre? Porque, minha gente, muitas vezes, para a gente se salvar, a gente não vai precisar lutar nem contra o mundo, nem contra Satanás, mas contra nós mesmos. A nossa concepção laxa, a nossa cabeça odierna do homem do século XXI, uma concepção totalmente relativa. Porque vejam bem, nós temos valores na fé católica que são valores inalienáveis, inegociáveis, e que diz tudo a ver com a nossa salvação. Não adianta a gente querer viver dialogando com o mundo. Não adianta. Não adianta a gente pensar que leva uma vida extraordinária quem faz aquilo que tem que fazer, também não. Como uma vez eu lembro que uma esposa me dizia assim: padre, o meu marido é diferente porque o meu marido é fiel. Eu dizia: minha filha, olhe, a fidelidade é um atributo matrimonial. Ele não é diferente porque é fiel. Padre, tem tantos que são infiéis. Ele está fazendo a obrigação dele de ser fiel. Isso não o torna especial. A mesma coisa para a mulher. Padre, fulano é bom porque é honesto.
Minha gente, pelo amor de Deus, a honestidade é a obrigação de todo ser humano. Isso não torna ninguém diferente. Ah, padre, fulano é um bom funcionário porque cumpre horário. É obrigação, você está recebendo, tem que cumprir, tem que produzir. Então vejam, a nossa cabeça muitas vezes ela é mal formada. É mal formada por quê? Porque é aquilo que o mundo nos oferece. Vocês vejam, vocês escutam uma homilia, uma pregação, uma catequese de 30, 40 minutos aqui exaustiva. Participam de uma missa de 1 hora. Ou seja, 1h30 em 7 dias por semana, onde vocês são o tempo todo violentados com doutrinas erradas, com filosofias de vidas estranhas, com tentações, com provações, com tanta coisa, que chega uma hora que isso tudo parece comum, e não é. E muitas vezes vivem a vida toda assim, pensando que estão fazendo aquilo que é correto. Então vejam, esse tempo do advento é o tempo da gente repensar a vida. Não é um teatro, mas é um tempo da gente repensar. Planeje o seu Natal, planeje a sua vida após a comemoração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que você quer carregar o ano que vem, que é bom para a tua salvação? O que é que você quer deixar de lado? E tem que mudar, e tem que abandonar, e não pode carregar esse peso, porque é impossível chegar no céu com isso tudo. Qual é a área da sua vida que você precisa amadurecer? Qual a área da sua vida que você tem que amadurecer, que você tem que crescer? Qual a área da sua vida que você vê que está toda desestruturada, que está toda bagunçada? E que você vai precisar repensar, montar uma nova estratégia, fazer aquilo que a teologia espiritual e mística da igreja fala, um programa de vida. Qual é o teu programa de vida para o ano que vem? Ano novo, vida nova. Não adianta, é o que eu venho dizendo nesses dias todos que estou celebrando o advento. Não adianta querer sonhar um Natal perfeito se você não quer ser perfeito. Não adianta sonhar um ano novo feliz se o seu coração é cheio de infelicidade. Porque a sua vida está toda bagunçada. Porque você quer caminhar sozinho sem Deus. Porque você pensa que assim será feliz. E vejam que ninguém é feliz assim. Embora a gente viva o tempo todo no desejo dessa felicidade, a gente sabe que essa felicidade plena a gente só vai encontrar no céu, só e unicamente. E nunca é tarde para se converter. Nunca é tarde para mudar de vida e recomeçar. Olha, meus irmãos, eu faço 21 anos, agora em fevereiro, que eu fui para o seminário. Tem 21 anos que eu vivo por trás do altar. Mas quantas vezes eu tive que parar e recomeçar. E dizer, eu preciso crescer aqui, é nessa área aqui que eu tenho que mudar. E todos nós somos assim. Faz parte da nossa história. O que a gente não pode, de modo nenhum, de jeito nenhum, é sentar
e dizer: eu sou assim, eu não mudo de jeito nenhum, a minha vida é essa. Não é. E o tempo do advento é esse tempo de vigilância, de mudar de vida, de abrir o coração, de festejar o nascimento de nosso Senhor que está para chegar. É aquilo que a gente canta todos os anos, praticamente no tempo do Natal. O Cristo já nasceu na Gruta de Belém, mas é preciso ainda nascer em nós também. E aí eu pergunto a vocês, para a gente terminar essa homilia de hoje: será que você pode dizer, enquanto cristão batizado, que Cristo já nasceu na tua vida? Ou será que o Senhor da tua vida ainda continua sendo você mesmo? De hoje a 15 dias, a igreja vai celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ano o Advento é mais curtinho. A quarta semana do Advento vai ser praticamente uma manhã só, porque o dia 24 cai em um domingo. Nós teremos 3 semanas para a gente preparar o nosso Natal, para a gente preparar o nascimento de nosso Senhor nas nossas vidas. Peça a Deus a graça para ser forte, para ser um guerreiro, para lutar e para crescer na amizade com Cristo, de tal modo que possa alcançar o céu. Que Deus nosso Senhor nos abençoe, a nós todos, nos proteja de todos os males e nos dê as forças necessárias para que possamos crescer todos os dias na amizade com Ele, como sempre termino as minhas homilias dizendo, para crescermos na amizade com Cristo, para alcançarmos o céu. Por quê? Porque quem não for amigo de Cristo neste mundo, não será nunca na eternidade em Deus. É por isso que o próprio Senhor nos falou na quinta-feira santa: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque me dei a conhecer. Ele já se deu a conhecer. E agora é você que deve buscar conhecê-lo todos os dias, para que possa se salvar e o céu alcançar. Creio em Deus Pai,